Aleluia. Vou te dar uma medida desse amor, então. Atos 12. Vamos ler 12 versículos, o capítulo 12 do livro de Atos. Momento da comunidade. Atos 12, de 1 a 12. Porção da palavra de Deus que carece da nossa reflexão, carece do nosso olhar, porque Ele pode e quer nos edificar, amém? Atos 12, 1. Encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim, queridos: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 algemas, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam por ele. Amém? Glória a Deus. Senta aí no teu lugar. Vamos pensar um pouco em Deus aí? Você está disposto? Pensar no Senhor? Porque eu penso assim, o maior desafio que a gente tem, nós servos e servas de Deus, é a gente compreender o querer do Senhor, né? O querer e como Ele age. Nós temos que entender isso, nós somos povo de Deus. Por quê? Porque se a gente não entende o que Deus quer e nem como Ele age, nós vamos ir para a igreja e nós vamos ficar esperando que Deus faça determinadas coisas que Ele não vai fazer. Simples assim. A gente vai orar e vamos pedir a Deus coisas que Deus não vai nos atender. A gente não sabe como Ele é, nem como Ele age. Veja como isso é importante. A questão, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que é muito influente na nossa vida, é que nós somos reféns de uma teologia que é reformada, né? O nosso conhecimento de Deus vem da Europa para os Estados Unidos e depois vem para cá, mas de uma teologia reformada, uma teologia calvinista, que construiu vamos dizer assim, uma visão de Deus, muito influenciada pelo Antigo Testamento, tal, que fala da soberania de Deus, que Deus é alguém soberano, e até aí tudo bem, porque Ele realmente é soberano. Entretanto, essa construção de soberania que fizeram de Deus, essa coisa que construíram, dá conta de um Deus que sabe tudo, que pode tudo, e é verdade, mas tudo o que acontece no mundo passa por Deus. As pessoas pensam Deus assim. Tem até alguns textos que, olha, não cai um fio da sua cabeça se não for permissão de Deus, não cai uma folha de mar. E a gente tira isso do contexto para dizer, não, tudo o que acontece no mundo, então, passou por Deus. Soberania. E aí você imagina o mundo que você vive, tudo que acontece nele todos os dias, então, sabe isso aí tudo? Pois é, acontece porque Deus permitiu, ou porque Deus quer. Ou será que Deus está castigando? Ou acontece porque é juízo de Deus? Afinal,
a pessoa não é predestinada, né? Ou afinal a pessoa não tem feito por onde para merecer melhor do que isso, e ela sofre por isso, e por isso deu tudo errado na sua vida. Então, olha para onde leva essa noção de soberania, que para explicar um mundo cheio de dor, de mal, de miséria, tenta atribuir a Deus a responsabilidade por tudo que acontece. Como é que você explica o mal? Ah, não, Deus está castigando o pecado das pessoas. Acontece que tudo isso que eles falam de Deus tem um probleminha. O quê? Tudo isso esbarra em alguém chamado Jesus Cristo. E aí nós precisamos parar para pensar, porque nós somos cristãos, né? Por quê? Bom, antes de Jesus, por isso o Antigo Testamento é assim, quando você lê, Deus pega a espada, arranca a cabeça dele, né? Deus e tal, aquela coisa toda sanguinária. Antes de Jesus, a visão que se tinha de Deus era essa mesmo. Deus é o quê? Deus é fogo consumidor. Vigia porque a mão de Deus vai pesar. Deus castiga, Deus traz juízo. Então, para explicar todo o mal que existe no mundo, para explicar, por exemplo, o diabo, tudo é responsabilidade do agir de Deus, por isso que o mal existe. Deus criou o mal também, porque Deus é soberano, e não tem nada que Ele não criou. Aí tem uma falha. Qual falha? Essa teologia da soberania de Deus se esquece de uma coisinha. Do quê? Se esquece de quem Deus realmente é. Nós construímos um Deus na nossa cabeça que a gente esquece de perguntar quem Ele é. Por exemplo, Jesus Cristo veio à Terra para quê? Dentre as tantas outras coisas, segundo a Bíblia, para nos revelar quem Deus é. Colossenses 1,15, vou ler para você. Ele, Jesus Cristo, é a imagem visível do Deus invisível. O que significa isso? Se você quiser saber como é que é o Deus que é invisível, você olha para Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém nunca viu Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Mas veja, o Deus unigênito, ou seja, o Filho unigênito, que está junto do Pai, tornou Ele conhecido das pessoas. Como é que a gente conhece Deus? Como a gente sabe como Deus é? Jesus. E antes de Jesus? A gente falava um monte de coisa de Deus, mas é. Então, veja, se existe alguma dúvida sobre o que Deus é, porque Deus é Espírito, e Espírito não é visível, nós temos que olhar para Jesus Cristo. E olhando para Jesus, quem é que Deus é? Com certeza, olhando para Jesus, Deus não é fogo consumidor, é? Com certeza, olhando para Jesus, Deus não é um fardo pesado na vida das pessoas, castigando, pesando a mão. Deus não acha que toda essa miséria que tem no mundo é normal. Você olha para Jesus, você enxerga o quê? Deus não tem nenhum prazer na desgraça alheia. Pelo contrário, quando eu olho para Jesus, que é Deus, o que eu encontro? Eu encontro um Deus que se esvaziou de toda a sua glória para vir para o mundo para salvar, e não para pesar a mão, condenar como um fogo consumidor. Filipenses 2,7, embora sendo Deus, Ele, Jesus, antes, esvaziou-se a si mesmo, abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo semelhante aos homens. Um processo de renúncia aqui, para revelar a Deus para as pessoas conhecessem o Senhor. Deus não é o que a nossa teologia diz dele, Deus é o que Jesus revela que Ele é. Deus é soberano? Lógico, claro, meus irmãos, não tem dúvida nenhuma disso. Ele é Deus e Ele pode tudo o que Ele quiser. Então, agora entenda uma coisa, Ele usou a sua soberania para impor uma limitação para si mesmo. O Deus, vou repetir isso, porque blasfêmia é bom a gente repetir, né? O Deus que é soberano e pode o que Ele quiser, impôs a si mesmo uma limitação. E é por isso que Jesus veio. E o que Ele fez? Ele decidiu se esvaziar da sua glória para vir nos salvar. João 3,16 diz o quê? Que você conhece de cor? O que você conhece? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas seja salvo e viva eternamente. Sim ou não? O que significa isso? Que Deus é soberano, criador de todas as coisas. Deus pode o que Ele bem entender. Entretanto, o próprio Deus estabeleceu um limite na forma dele agir. Qual é o limite? Ele mesmo. Quem é Ele? O amor.
1 João 4,16 diz, Deus é. Aqui está o limite que Deus impôs para si mesmo. Ele que pode fazer o que Ele quiser. Ele impôs um limite para Ele mesmo, e esse limite se chama amor. O próprio Deus soberano estabeleceu que Ele só vai agir na medida do amor, porque é o que Ele é. Você entende isso? Então, quando falarem um monte de bobagem de Deus, aí outro dia nós ouvimos isso, que o cara me maltratou e Deus pesou a mão, ele infartou. Quando você ouve esse tipo de coisa, fala, irmão, não, Deus não. Não. Deus não infarta, Deus ama. Nós construímos teologias estranhas. Por exemplo, 2 Timóteo 2,13, Paulo diz o seguinte, Deus é fiel. Deus é fiel. Independente do que nós façamos, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Independente do que você faça, Ele não pode negar o que Ele é. O que Ele é o quê? Amor. Ele só vai agir com... Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Minha esperança é que vocês entendem. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Nós temos que parar de falar bobagem de Deus, porque Deus é amor, e por isso a sua soberania não pode negar quem Ele é, e assim o próprio Deus estabeleceu para si um limite no seu agir aqui na terra. Então Deus faz o que Ele quer? Não, Deus não faz o que Ele quer, Ele faz tudo o que o amor faz. Ele pode fazer o que Ele quer? Pode, mas Ele escolheu não fazer. Por que você acha que você faz tanta besteira e você não cai fulminado? Porque Ele não faz o que Ele faz o que o amor faz. Ele só consegue se relacionar a partir do que Ele é. Você acha que foi à toa, por exemplo, que Ele se esvaziou de toda a sua glória? Ele se humilhou tanto, Ele passou pelo que Ele passou aqui para morrer naquela cruz, foi à toa? Não, meu irmão, Ele fez por quê? Porque isso foi um ato de amor pelas nossas vidas. Por que Deus fez o que Ele fez? Porque Ele ama. Mas Ele deixou de ser Deus para vir aqui como ser humano e apanhar, e ser humilhado, e ser... Sim, por quê? Porque Ele ama. E tudo que Ele faz é movido por esse amor. Percebe? É maravilhoso. Ele renunciou a si mesmo, mesmo sendo soberano, podendo fazer o que bem entendesse, mas não fez. Ele escolheu não fazer. Ele se esvaziou, se entregou pelos outros. Ele deu a sua vida pelos outros. Por quê? Porque o nome disso é amor. Você entende a medida aqui para a gente olhar para o Senhor? O nome disso é amor. Portanto, veja, a nossa lição de hoje é entender que nós servimos a um Deus que nos ama, e Ele quer agir na nossa vida, mas o Senhor só vai agir na tua vida nas medidas, dos limites do amor. Ele só age na nossa vida na medida do que Ele é, e Ele é amor. E aí eu fico pensando, você olhando para aquele seu vizinho, entendeu? O Alvino olhando para o cara lá, você olhando para aquela pessoa, para aquela fulana, e você fulmina ela com seus olhos, você frita ela, e na hora o seu desejo é que Deus mande um raio do céu e consuma a criatura, né? Ele faz? Ele faz? Não, por quê? Porque não é o tipo de coisa que o amor faria. Você lembra quando Jesus está viajando com seus discípulos, passa pela Samaria, e está anoitecendo, eles têm que dormir em algum lugar, e eles começam a pedir pousada nas vilas, e ninguém dá pousada, ninguém deixa, não, aqui não, pode ir embora, sai, tocaram eles, e aí chegou os dois discípulos, João, os filhos do trovão, Jesus, o senhor quer que a gente ore, e caia fogo do céu agora, nesse povo desgraçado, que não quer deixar a gente nem dormir? E a resposta de Jesus foi qual? Queridos, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque esse espírito que vocês são se chama amor, e não fogo que consome os outros, que não faz o que a gente quer. Você entende isso? E aí nessa hora alguém pode perguntar, mas esse mundo é essa miséria, é uma barbárie, é tanta dor, morte e sofrimento. Deus não ama o mundo, mas por quê? Mas exatamente sabe por quê? Porque Ele ama muito, tanto que Ele veio na terra para se colocar como uma possibilidade de vencer tudo isso. Mas se não vence, por que não vence? Porque as pessoas não creem, porque as pessoas não querem, não se rendem. E nunca se esqueça, o amor, acima de tudo, ele respeita o outro. Você entende que uma medida de Deus é sempre amor? Por que as pessoas são o que são, elas não se rendem a Deus? E o que Deus faz? Ele ama. Como? Respeitando as decisões, as escolhas. Não impondo, porque isso é amor. Então veja, o nosso empenho nessa noite é entender que Deus age no mundo, Ele age na sua vida, Ele sempre quer agir, mas nós temos que entender quem Ele é e como Ele age, para que a gente possa buscar em Deus algo que Ele vai nos dar, e não aquilo que não nos quer. Senão nós não vamos alcançar nada, vamos para a igreja a hora, mas não muda a vida,
Nós estamos buscando errado em nome de Jesus, amém? Diante de Deus, por exemplo, nós não buscamos o que nós queremos, a nossa vontade, nós não buscamos o que a gente acha que a gente precisa, não, nós buscamos que o amor pode e quer nos dar, é isso que nós buscamos diante de Deus. Por isso que diante de alguém que te afronta, que faz o pior dos maus para a tua vida, que Deus vai te pedir para você fazer o quê? Perdoar? Mas Senhor, perdoar essa coisa? Perdoar, por quê? Porque é o que o amor faria. Não é julgar, não é condenar, não é apontar o dedo, é perdoar, porque é isso que o amor pode nos dar. Então, nós sabemos que nós vivemos num mundo bem complicado, sim ou não? E nele, tudo que quer parece que nos derrubar, né? Você vive num mundo que parece que quer te impedir o tempo todo. Você vive num mundo que parece que quer te aprisionar. Tudo conspira, porque se tem um Deus que quer fazer que coisas aconteçam na tua vida, o mundo quer conspirar para que não aconteça o que Deus quer fazer. Essa é a lógica, sim ou não? E Deus está aí. Ai, Senhor, por que você não impede? Não, porque eu te amo, eu quero que você seja livre para escolher o que você quer da tua vida. Deus te ama, essa é a medida. Então, eu quero que você entenda isso hoje, porque eu li um trecho com você, que independente do impedimento, independente da dificuldade, o amor sempre vem e Ele quer te salvar, em nome de Jesus. Você crê? O amor sempre tem essa medida. Ele quer nos mudar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos melhorar. Se tem um Deus que quer que as coisas aconteçam, o papel do mundo é impedir, e exatamente por isso você precisa que o amor te ajude. Que o amor te ajude. Portanto, nessa noite, eu queria pensar com vocês as bases daquilo que o amor pode fazer por nós, amém? Você entende isso? As bases do que o amor pode fazer por nós e do que Ele quer que você busque diante dEle. E é por isso que eu li um texto para você. Porque é um texto de um momento em que o Senhor Jesus veio por muito nos amar, Deus morreu, mas a vida prevaleceu, Ele ressuscitou, e Ele subiu aos céus, e antes de subir ao céu, por amor, Ele fez o quê? Ele soprou o Santo Espírito de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para fazer algo. Por quê? Porque tinha muito trabalho a fazer, Ele nos deu o Espírito Santo para trabalhar. O livro de Atos relata essas grandes obras que o Espírito Santo de Deus fazia através da comunidade. Esse primeiro momento aqui fala igreja, mas não tinha muito uma igreja aqui. Apesar que igreja no grego é essa reunião de pessoas, né? A gente gosta de chamar de... O Espírito Santo agia através da comunidade. E nós lemos um trecho aqui de um momento bem delicado. Um momento de impedimento, um momento que Deus estava trabalhando, Deus queria fazer grandes coisas, Deus queria, porque Ele amava aquele mundo, Ele não abriu mão, Ele voltou para o céu, mas Ele não desistiu, Ele deixou o Espírito para continuar espalhando o amor pela terra, mas tinha um impedimento muito grande, porque o rei Herodes, por exemplo, estava decidido a parar com a ação do Espírito Santo de Deus na terra, ele queria parar aquilo, ele não admitia aquilo, ele começou a perseguir aqueles e aquelas que anunciavam que Jesus ressuscitou, a comunidade de Jesus começou a ser perseguida pelos judeus. Aqui está um momento de que começa a perseguição, apesar que um pouco antes, em Paulo já tinha, né? Mas aqui o negócio está aumentando. Paulo já tinha se convertido aqui. Então, como Paulo se converteu, era de falar, ele não quer, agora eu assumo, eu vou perseguir. Então, o texto diz que ele manda prender, maltratar, açoitar, todo mundo que anunciava as boas novas. Tiago, irmão de João, vocês se lembram de Tiago? Não é o Tiago da Bíblia, não é o que escreveu a carta. Quando a primeira conversão de Jesus, quem foi? Pedro, André, João e Tiago, seu irmão. Sim? Esse Tiago, irmão de João, diz o texto aqui, que ele foi preso por Herodes e assassinado. O texto diz que ele foi passado a fio de espada, mataram ele, o irmão de João. Os judeus e os religiosos de plantão gostaram do que Herodes fez. E ele então ficou tão empolgadinho, porque o povo estava apoiando, e ele continuou os seus planos. E o texto diz que durante a festa da Páscoa, dos pães asmos, manda prender o líder maior da igreja naquele momento. Quem? Pedro. Aqui já tinha morrido Estevão apedrejado, que Paulo estava lá. Aqui algumas prisões. Aqui já tinha, então, morto Tiago. E agora prenderam Pedro, que Pedro era o líder. Naquele momento, ele era o grande líder, toda a autoridade do Espírito Santo de Deus estava sob Pedro, ele era o pastor dessa primeira comunidade cristã. Ele era que estava à frente dessa igreja que iniciou em Jerusalém. O livro de Atos exalta muito a figura de Pedro. Só para você ter uma ideia, Atos 5,15 diz, sobre Pedro, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele projetasse sobre eles. E eles eram curados. Olha isso, que doideira. Pela sombra do homem. É uma coisa até superlativa.
Eram curados por quem? Por Pedro? Não, o Espírito Santo estava trabalhando na terra, e Pedro era uma ferramenta. Observa isso. Pedro era aquele que diante do paralítico na porta do templo, lembra, na porta formosa? Ele disse, eu não tenho ouro nem prata, não tenho esmola para você, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda, e o homem levantou e andou. O Espírito Santo estava usando Pedro com uma força impensável. Herodes então manda prendê-lo, pensando que eu vou prender o líder maior, vou prender a cabeça e que o restante do movimento apaga. Foi com Jesus a mesma coisa. Ele falou, melhor sacrificar os caras disseram, do que morrer todo. Então mata o líder. Fizeram com Jesus a mesma coisa. Então prenderam Pedro com essa intenção, lançaram ele na prisão, e aí veja, colocaram 4 escoltas de 4 soldados. 16. Como é que eles se revezavam? 2 ficavam, Pedro algemado, 1 de cada lado, e 2 na porta da cadeia, da grade. 4, que se revezavam 4 vezes por dia. 16 soldados em 4 turnos, guardando Pedro acorrentado, se revezando para vigiar. Por quê? Não deixa esse homem fugir de jeito nenhum, porque eu vou usar esse homem como um grande exemplo. Tem a festa da Páscoa, acabou a Páscoa, nós vamos levar ele em praça pública, nós vamos julgar e nós vamos matá-lo em praça pública, que é para ser um grande testemunho, e o povo vai amar, porque o povo está adorando esse negócio. Eu matei eles adoraram, eu vou matar o líder agora. Essa é a situação. Está entendendo aqui? E aí, Pedro, lógico, devia estar aflito, né? Os irmãos da igreja estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo maltratada, a comunidade, Tiago já tinha sido assassinado, Estevão já foi morto, os líderes estão destilando ódio. Imagina nas ruas, a campanha aqui contra a comunidade. Imagina Pedro agora preso, acorrentado, guarda de noite. A intenção de Herodes era então executar em praça pública, porque os judeus iam gostar e estavam apoiando. Talvez Pedro falou, bom, agora chegou minha hora. Já morreu Jesus, já morreu Estevão, então chegou minha hora agora, né? Ele está se preparando para o pior. Ele ia ser o próximo. Possivelmente a multidão também devia estar na rua esperando, quando é que nós vamos matar esse cara, né? Juntando pedras, será? Já apedrejamos um, vão apedrejar outro. Mas se tem uma coisa que nada disso representa na vida de Pedro, sabe o que é? É a vontade do amor. Não tem nada aqui. Para a vida dele, essa não é a vontade. Ele ficava acorrentado de noite, ao lado de 2 soldados. E para Pedro, essa é uma situação bem complicada, porque todos os cuidados para que a execução acontecesse como ele tinha planejado, o rei tinha planejado, a situação parecia insuperável, né? E nessa hora, sabe o que você precisa? Quando a coisa parece que realmente não tem jeito, sabe que você precisa que o amor te alcance, né? É importante isso, eu quero que você entenda. Quando a coisa está ruim lá na tua casa, você precisa que alguém que te ama muito chegue lá, sabe? Quando você está com o marido assim, a hora de pegar a faca, o amor precisa te alcançar, sabe assim? Quando você está no... Então, é isso que nós precisamos. Se o papel do mundo é impedir o amor de nos alcançar e fazer em nós e através de nós o que Deus fazer, o nosso Deus que é amor, se há de haver alguma vitória para nós, vai vir daí. Ele tem que nos alcançar. Ele tem que entrar com providência nossa. O amor tem que nos alcançar. Amém? E aí eu queria pensar com você nisso. Você compreendeu isso até aqui ou não? Eu queria pensar assim, como é que o amor age? Se é o amor à medida do agir de Deus, como é que esse amor age na nossa vida? Está comigo? E eu vou falar para vocês algumas coisas. Podia falar umas 20, mas vou falar algumas, não sei, 4, 5. Primeiro, sabe como é que ele age? Ele age guardando a sua vida nos momentos mais difíceis que você está vivendo. Guardando. O amor. A medida de Deus. Deus faz, Deus vem, Deus faz. Esse problema não vai chegar porque não tem promessa. Eu não vou ter dificuldade na vida. Não existe essa promessa. Independente da dificuldade, independente da situação, uma promessa existe, porque isso se chama amor. Ele guarda a sua vida nos momentos mais difíceis que você está vivendo. E por que eu digo isso? Porque eu queria que você entendesse uma coisa. Quem ama, guarda. Você ama alguém? Ama. A gente ama, né? Quem ama, guarda. Você crê nisso? E deixa eu te perguntar uma coisa. Deus te ama? Deus te ama? E como ama? Por isso eu quero que você creia numa coisa. Como Ele te ama, Ele vai te guardar. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque no verso 5, diz que Herodes estava esperando a festa da Páscoa para apresentar Pedro para o povo, porque ele tinha preso, Pedro guardado nas casas, mas o texto diz que Pedro estava guardado ali. Guardado na prisão, o verso 5 é muito claro. Pedro, no entretanto, estava guardado na prisão.
Isso me lembra, querido, que buscar em Deus somente o que Ele quer nos dar, e é isso que nós temos que fazer, sabendo que Deus é amor, porque amor é o que Ele tem para nos dar. O fundamental na nossa vida, nos piores momentos, sabe qual é? É saber que Deus sempre vai e quer estar nos guardando. Porque olha para a situação de Pedro, presta atenção, você precisa confiar nisso. Se nós somos o povo de Deus, se você está cumprindo os propósitos de Deus, se você está fazendo o que Deus mandou você fazer, o impedimento vai vir, ele sempre vem, mas de você, Deus espera que você creia, que Ele te ama e por isso Ele te guarda. E por isso nunca se esqueça, em nome de Jesus, Deus está te guardando nesse exato momento do pior. Ele nos guarda, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda que os olhos do Senhor estão sobre você, e Ele te guarda o tempo todo. Observe que mesmo preso, acorrentado, vivendo um momento mais difícil da sua vida, achando que ia morrer, Deus guardava o filho dele. E na tua é diferente por quê? Não é. Eu sei que você já passou por poucas e boas, eu sei disso. Mas eu tenho certeza que existe um amor sobre a tua vida. E você pode passar o que você quiser, tem um Deus que vai te guardar em nome de Jesus. O Senhor te amou? O Senhor ministrou a palavra na tua vida? O Senhor está te chamando para uma vida de conversão? Se você fizer como Pedro, se envolver na obra, se for assim, sabe que Deus vai te guardar, porque esse é o plano dele. Não importa a situação, não importa a oposição, não importa o que se levante, não importa quão poderoso é aquele que quer te impedir, tem um Deus que guarda aqueles que se colocam nos seus caminhos. Ele guarda. Na verdade, nesse momento de Pedro era assim, se Pedro estivesse na rua, na festa, ele podia estar correndo perigo, porque os judeus estavam loucos para matar ele. Tinha uma campanha. Na rua não era o melhor lugar do mundo. A multidão podia se enfurecer e tentar perder. Herodes se achava poderoso, os exércitos achavam que, os soldados achavam que nada poderia tirar ele dali, invadir aquela prisão, mas isso me lembra, Pedro não está só preso, a Bíblia diz que ele estava guardado pelo Senhor, ele estava no melhor lugar do mundo para estar naquela hora. Às vezes você está lá vivendo um momento, um infortúnio, um problema, no trabalho, babá, você já parou para perguntar, será que eu não estou no melhor lugar que eu precisava estar nessa hora? Será que não é exatamente aqui que eu tenho que estar agora? Será que se não tivesse em outro eu não estaria mais exposto? Deus tem essa coisa conosco, meu irmão. Por mais que no primeiro momento a prisão não fosse um lugar bom, é um lugar ruim, porque é um momento conturbado, mas presta atenção, verso 4 diz, Herodes quis prender Pedro, mas o texto não diz que ele estava preso, o texto diz que Pedro estava guardado no cárcere pelo Senhor, e o texto faz questão de dizer isso, porque quem ama, guarda, e Deus guarda a tua vida do pior. Às vezes a gente está reclamando que deu errado, você já imaginou do que Deus te livrou? Que podia ser muito pior do que está sendo, porque Deus te guardou em nome de Jesus. Nós temos que admitir, existe uma diferença enorme entre estar preso e estar guardado, sim ou não? Porque eu queria dizer para você, preso e está o povo lá fora, dependendo de rede social para viver, eles estão presos. Às vezes as pessoas falam, não é na igreja porque elas vão me prender, não tem liberdade. Não, preso, está gente lá fora, dependendo de droga para encarar a vida, eles estão presos. Preso, querido, está muita gente por aí focada em si mesmo, eles estão presos dentro de si mesmo, mas você não, você nunca está preso, porque você sempre estará guardado pelo Senhor, e nos lugares que o Senhor te chama para ir, vai porque Ele vai garantir, Ele guarda a tua vida. Portanto, entenda que tudo que você precisa é que o amor te alcance e te liberte, porque quando o amor chega, Ele se preocupa em guardar a sua vida em nome de Jesus, amém? Essa é a medida do Senhor. Deus me pôs aqui porque Ele está me castigando. Não, nunca. Deus vai te colocar numa situação para te castigar. Isso não existe. Você quer estar no lugar que você quer, mas o problema é seu, a decisão é sua, Deus te respeita, mas o Senhor sempre vai querer nos guardar do pior em nome de Jesus, amém? Mas como é que o amor age na nossa vida? E a segunda coisa que eu quis dizer, sabe como o amor age? Te apresentando um povo que ora por você. Tem? Sabe como o amor te guarda? Te apresentando um povo que ora por você. Porque, olha, o texto diz que Pedro estava no cárcere, não estava preso, como todo mundo achava, ele estava guardado, mas tinha um detalhezinho fundamental, e aqui a palavra é muito clara, diz no verso 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Isso aqui, tem um mas aqui, né?
Você notou esse mas aqui? Mas, aqui nessa frase, faz toda a diferença. É como se estivesse dizendo, Pedro está preso, mas tudo bem, porque a igreja está intercedendo por ele. O irmão perdeu o emprego, tudo bem, porque a igreja está orando por ele. O casamento ali está mal, tudo bem, mas a igreja está intercedendo por ele. A situação estava difícil, contudo, todavia, entretanto, não tem problema nenhum. Por quê? Porque Pedro frequentava uma comunidade que orava incessantemente em favor dele ao Senhor. E você precisa entender como isso faz toda a diferença, porque o amor de Deus, esse amor que quer juntar um povo para interceder uns pelos outros, porque assim nós temos força, isso é fundamental. O que isso nos ensina? Que o amor é coisa de quem partilha a vida, o amor é coisa de quem intercede uns pelos outros, isso é amor. O amor é aquele ato de quem se importa uns com os outros, e por isso ora. Está preso, nós não podemos invadir a cadeia, mas nós oramos uns pelos outros. Pedro buscava o Senhor, mas ele não estava sozinho, junto com o povo que orava, não qualquer oração, mas observou, uma oração incessante, né? Orava incessantemente, a igreja orava com fervor e constantemente em favor de Pedro, isso faz toda a diferença. Quantas pessoas, por exemplo, você já conversou que está vivendo um momento delicado, e você convidou para ir para a igreja, mas não veio, porque acha que pode conseguir sozinho, né? Quantos? Acha que pode conseguir do jeito dela, acha que pode... Quantas pessoas? O grande problema do sozinho, é que sozinho a gente ama. Quando é sozinho não tem amor, né? Sozinho é impossível amar. Amor não é um negócio unilateral, amor não é um negócio que você tem com você mesmo, não. Amor prevê mais de uma pessoa, e por isso diante do Senhor nós buscamos o amor, e o amor ajuntou um povo para interceder por você, isso é o nome, amor. Deus te ama, por isso tem gente orando por você nesse momento, um povo que dobra o seu joelho e ora pelas suas necessidades, ainda que muita gente fique curtindo bobagem sobre a igreja na rede social, que me irrita, eu queria dizer para você, eu quero repreender com toda a veemência nessa noite, quem tenta desqualificar a comunidade do Senhor. Por quê? Porque eu amo essa igreja, eu amo essa comunidade, porque esse povo intercede por mim, intercede por minha família, e o mínimo para demonstrar minha gratidão, é amando essas pessoas, e não falando mal por aí, em nome de Jesus. Não tem tanta gente preocupada em falar, que o irmão falou, o irmão fez. Você já parou para pensar que esse irmão pode estar orando por você? Pode estar sendo ferramenta de Deus na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos que zelar pelo povo de Deus, nós temos que zelar pela comunidade que se ajoelha e ora a Deus por todos nós, em nome de Jesus, amém? 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 Muita gente ainda não entendeu que um povo de Deus orando uns pelos outros tem poder de fazer o inferno tremer. Tem, queridos, acreditem em mim. Você pode e deve orar no seu quarto, não tem problema, mas eu reitero para você, a oração que nós fazemos juntos, em conjuntos, como comunidade, todo mundo com um só coração, tem muito poder no mundo espiritual. Teve na vida de Pedro e vai ter na tua, em nome de Jesus, amém? É muito importante isso. Mas como é que o amor de Deus age na sua vida? E eu vou dizer para você, ele age quando você aprende a descansar nele. Se não descansa, não tem amor. Descansar. O amor tem que te alcançar. E ele vai quando você aprender a descansar. Veja o verso 6. A festa da Páscoa estava acabando. Herodes estava prestes a apresentar Pedro diante da multidão para ser julgado. E sabe, Pedro, aquele que ia morrer, aquele que estava nas últimas, o que diz o texto? Verso 6. Naquela mesma noite que ia acabar a festa da Páscoa, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com os guardas da porta. O mundo está acabando e o homem está dormindo. Você por muito pouco passa a noite em claro, né? Pedro está dormindo. Pensa, é um corredor da morte, pensa a cena aqui. Talvez fosse a última noite de vida dele, provavelmente, se fosse você estaria fazendo o quê? Arrancando os fios de cabelo que sobrou? Achando que Deus abandonou? Murmurando, você estaria chorando? E agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vou morrer, oh Deus, ok. Agora presta atenção na atitude de um servo de Deus, de uma serva de Deus, presta atenção aqui. A Bíblia diz que ele dormia, ele descansava. E o que isso nos ensina? Que se você é uma mulher de Deus, se você está cumprindo os planos de Deus na tua vida, não precisa desespero, meu irmão, você precisa descansar e saber que Ele te ama e o amor dEle é sobre a tua vida. Eu quero que você compreenda isso. Ser humano só consegue se realizar plenamente em uma condição, quando ele ama e ele sabe que ele é amado. Quando a gente ama e sabe que é amado, a gente se realiza.
E aí quando a gente se realiza, a gente sente segurança. Quem ama e sabe que é amado, se sente seguro. E quando a gente se sente seguro, o que a gente faz? A gente descansa. Porque quando você não sabe que é amado, quando você não, você é inseguro, você é aflito. 1 Pedro 5,7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, porque ele ama vocês. O amor nos dá segurança e nos faz, como Pedro, descansar. Por que tem cuidado? Porque ele te ama, então descansa, meu Deus. Em nome de Jesus, amém? Ah, mas a dificuldade está grande, mas o impedimento, descansa, porque tem um amor que é sobre você. Nós temos que crer nisso, meus irmãos, nós temos que exercitar nossa fé, sabendo que o amor é o que ele é. O amor é como ele quer se relacionar com você, e porque ele é, e por ser, sempre ele vai nos amar, e nós não vamos estar abandonados nunca, você entende isso? Esse é o agir do Senhor na nossa vida, independente da situação, porque quem não se sente amado ou amada, não descansa, e só resta o desespero, amém? Mas a você e a mim, sabemos que somos amados. Você sabe que você é amado? Você sabe que você é amado? Nós que sabemos, o que resta para nós? Travesseiro e cobertor. E vamos dormir, vamos descansar no Senhor, porque Ele vai cuidar em nome de Jesus. Amém? 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 Como é que o amor age na sua vida? Como é que o amor age na nossa vida? Ele precisa nos alcançar, te mostrando que Ele pessoalmente que vai cuidar. Ele pessoalmente cuida de quem Ele ama. Veja o verso 7. Pedro estava onde o Senhor o colocou. A comunidade orava e ele descansava. Ele dormia. E sabe o que aconteceu? O que sempre acontece na hora que está tudo assim. Sabe o quê? Um sobrenatural. Um milagre. Um sobrenatural. Eis, porém, que veio um anjo da parte de Deus e uma luz iluminou toda a prisão. De novo, Pedro estava onde o Senhor o colocou. A comunidade orava por ele. E Pedro, então, se sentindo amado, descansava. E aí aconteceu o milagre. Um anjo do Senhor se manifestou e iluminou toda a prisão. Ele estava cumprindo os propósitos do Senhor. Pedro era uma bênção, Pedro pregava a palavra, Pedro fazia a obra. Um momento é de perseguição, um momento é de dificuldade, sim, um momento, mas tudo bem, porque Pedro está guardado pelo Senhor, estava sob a oração da igreja e descansava. Sabe o que acontece quando você está assim? Fazendo o que Deus espera, acontece que coisas sobrenaturais começam a acontecer na tua vida, coisas que você não esperava, coisas que você nunca imaginou, começa a acontecer e se manifestar na tua vida. Ou você acha que quando a gente está assim, e agora o que eu faço, meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer com isso? Você acha que vai acontecer algum milagre? Você está aflito? Você está afoito? Você está querendo resolver? Tem milagre? Não tem, nós precisamos de um processo, entende aqui? Um processo de amar e ser amado, se sentir confiante, saber que é amado e descansar no Senhor, aí o milagre vem, porque às vezes, só às vezes, né? Eu vejo tanta gente sendo derrotada por tanta situação no mundo, mas sabe por quê? Porque não aprende com a palavra de Deus, porque que se ouve a palavra, assim, se rende, como Pedro aqui, vai entender que quando nós estamos nas mãos poderosas do Senhor, o amor sempre vai dar a última palavra na nossa vida, sempre em nome de Jesus, e Ele vai agir. E quando Deus age, é de forma sobrenatural, é de forma inesperada em nome de Jesus, amém? Tem um Salmo 34, verso 7, que diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem o Senhor e os livra. O anjo acampa ao redor de quem teme ao Senhor e livra. E eu não sei se você crê nisso, você crê nisso? Às vezes só um sobrenatural resolve a situação, né? Às vezes a coisa está tão que precisa de um milagre. E se você sabe disso, imagine Deus, como Ele também sabe, né? Deus também sabe. Se você depende do sobrenatural de Deus, se você está no centro da vontade dEle, pode se preparar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus vai te alcançar e coisas que você nunca imaginaram vão acontecer em nome de Jesus, amém? Porque o nome dEle é amor, e é assim que Ele age. Mas como é que o amor age? Último lugar, sabe como? O amor age te ajudando a se levantar e fazer a sua parte. O amor age te ajudando a se levantar e fazer a tua parte. Veja o verso 7. Diz que o anjo chegou, iluminou toda a prisão, e Pedro estava o quê? Dormindo, sonhando com cordeirinhos. E aí o anjo tocou, acorda cidadão, tocou e o acordou. Acorda, amigo. E disse, levante-se depressa. Levante-se depressa. E Pedro se levantou, conforme mandou, se levantou depressa. E sabe o que aconteceu? Meu irmão, quando Pedro acordou e se levantou, na hora, as algemas, as correntes quebraram nas suas mãos, na hora. O anjo prossegue, falou, se prepara, coloque suas sandálias, põe a tua capa, me segue, vamos.
vamos caminhar. E o que Pedro fez? O que o Senhor estava mandando. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem ama, quer ver o seu amor de pé. Quer ver o seu amor de pé e fica feliz porque a pessoa que você ama tomou posse da vida. Isso que eu aprendo aqui em nome de Jesus. Quem ama se alegra por ver que o seu amor faz o que ele tem que fazer. Porque quem ama não carrega nas costas. Quem ama tem prazer de ver a pessoa andando com as suas pernas. Isso é importante demais, meu irmão. Quando eu digo a vocês que nós temos que buscar no Senhor as medidas do amor e descansar, entenda que o Senhor vai vir, Ele pode fazer algo sobrenatural, mas é Ele que vai conduzir tudo, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, Ele vai dar as coordenadas, mas determinadas atitudes somos nós que vamos ter que tomar, porque Deus vai mandar e nós vamos ter que se levantar e ir. É Pedro. Porque às vezes a pessoa senta e fica lá, e Deus fala, vamos, ai Deus, ai, você não vai fazer nada, vamos, ai Deus, ai. Nós temos que levantar e ir. Quem ama não carrega nas costas, repito, quem ama se alegra em ver o outro andando com as suas pernas, porque o nome disso é amor. Quem ama, gostaria de carregar no colo, você tem um filho que você ama com toda a tua força, tua maior alegria é ver ele caminhando com as pernas dele, sim ou não? Você quer carregar ele no colo para o resto da vida? Sempre vai ter coisas que Deus vai te mandar fazer, e importa a gente dar ouvido, e é obedecer ao Senhor. Esse é o momento de Pedro aqui, nós precisamos saber que Deus nos guarda, nós precisamos orar, nós precisamos descansar no Senhor, porque Ele vai nos ajudar, ok, mas tem coisas que nós vamos ter que fazer, e nós vamos ter que se levantar e fazer, e seremos nós, e ninguém vai fazer por nós, nem mesmo o Senhor vai fazer por nós, porque nós mesmo temos que fazer, em nome de Jesus. Quem ama não gera dependência, mas liberta. Deus não quer que você dependa dEle, Deus quer que você o ame, e quando você ama o Senhor, Ele te põe de pé, Ele te ajuda a caminhar com as tuas pernas, Ele te ajuda a te fortalecer com a palavra. Esse é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele habita a tua vida, Ele te ama, e por isso Ele te liberta, porque você se levante e vá fazer o que você precisa fazer. O Deus não vai vir para a igreja com você, quem tem que vir é você, com as tuas pernas. Jesus curava o paralítico e falava assim, vem cá agora filho, que eu vou te carregar no colo, levanta daí, pega a tua cama e vai para a tua casa, com as tuas pernas. Esse é o trabalho de salvação do Senhor. Amém? Então, queridos, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E só nós podemos fazer. Não tem jeito. Acorda, se levanta depressa, faz tua parte, obedece ao que o Senhor está mandando, se prepare, calça os teus pés, porque você vai caminhar com as suas próprias pernas. Põe a tua capa, siga os passos que o Senhor está direcionando na tua vida, e você vai ver o que vai acontecer, Nós temos que dar passos, nós temos que tomar atitude. O texto diz que Pedro seguiu o anjo. Olha isso aqui. Eu estou acabando. Pedro andava e o anjo ia na frente. Mas Pedro nem sabia se aquilo era real, se aquilo era de verdade, porque para ele parecia um sonho, uma visão. Parecia que Pedro estava dormindo ainda, ele estava sonhando. Um anjo andando na frente, ele quase flutuava. Imagina Pedro aqui passando pelos guardas da porta da prisão, e os guardas não pararam ele. E ele passou por uma sentinela, mais outra sentinela, e chegou no portão de ferro, diz que tinha um portão de ferro na prisão, e a porta de ferro se abriu automaticamente. Oh, Jesus! Lógico que isso é um preciosismo do tradutor, sabe por quê? Porque não tinha automação naquela época, não tinha nada automático, Tem umas traduções que diz que ele abriu por si só. Mas o texto aqui, o Ferreira de Almeida, quis traduzir automaticamente, glória a Deus, eu gosto disso, porque eu quero que você, presta atenção, com Deus as coisas às vezes são meio automáticas mesmo, porque Deus vai fazer a parte dele, Deus vai remover coisas. O texto diz no verso 10, que chegando no portão, o portão se abriu por si só, e se foi por si só, foi porque ninguém abriu, se ninguém abriu é porque é automático mesmo, que se dane, foi automático. Deus acabou de automatizar o portão aí, e pronto, é assim que o Senhor age. O Espírito Santo de Deus está dizendo que quando o amor chega, a libertação é automática mesmo. Porque se você fez a sua parte, Deus vai fazer a dele. E quando Deus fazer, eu quero ver o que vai pedir. É libertado em nome de Jesus, amém? E eu conheço gente que faz força, Aliás, tem gente que abre as portas à força, Faz força para a porta saber. Tem gente que arromba, Tem gente que mete o pé na porta. Tem gente que força a vida, mas isso está errado. Está errado. Se você está precisando forçar as portas da tua vida para elas se abrirem, é porque tem alguém que não está com você, porque se ele tiver, vai abrir automaticamente. Sabe por quê? Porque no amor ninguém obriga, amor ninguém força, amor ninguém se impõe, amor não é na pernada não, amor não, quem ama liberta,
porque sabe que no amor as portas se abrem no automático, amor. Não precisa de força, nem de violência, o próprio Deus vai entrar com providência e vai abrir automaticamente, você crê nisso? Nós temos que tomar posse, é testemunho, é assim que acontece na nossa vida, na vida daqueles e daquelas que são amados e amadas pelo Senhor, e por isso lhe obedecem, é assim que tem que acontecer. Nós nos ouvimos, nos posicionamos, nós cremos, nós fizemos, nós estamos cumprindo, então é isso. Eu vou crer porque Deus vai vir e os impedimentos vão se abrir na minha vida, e Ele vai abrir porta, a porta que for necessária, o portão que for necessário, Ele vai, porque Ele é Deus. O texto diz que Pedro saiu na rua, e o anjo desapareceu. O anjo sumiu e ele parou, ele caiu em si, e ele acordou do êxtase, né? E ele se deu conta de que o Senhor tinha livrado ele das mãos de Herodes e da ira do povo judeu. E aí, só para você morrer, o que ele fez? O que ele fez? Deus me livrou das mãos de Herodes através de um milagre, das mãos do ódio do povo judeu. O que ele fez? Ele foi para o lugar onde todos estavam orando por ele. Você toma posse aqui? Ele foi para o lugar onde a comunidade orava por ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu já estou encerrando, uma coisa a gente precisa entender. Nós temos que ir diante do Senhor, esperar dele aquilo que ele tem para nos dar. Eu fico triste com essas pregações e ensinos da igreja, mandando o irmão ir lá diante de Deus. Querido, não vai. Hoje nós aprendemos que Deus tem para nos dar muito amor, sabe? Ele nos ama. E por nos amar, Ele vai sim nos libertar. Por nos amar, Ele sim vai mudar nossa história. Por nos amar, sim, Ele vai fazer o que tiver que fazer. Porque o amor é capaz de coisas impossíveis. O amor é capaz de libertações inimagináveis. Mas para isso, não se entregue ao desespero. Ore muito e confie. Porque o Senhor está te guardando. Mas deu errado, mas você já imaginou se não fosse Deus, não podia ter sido muito pior? Às vezes a gente olha só para o lado ruim das coisas, mas você não olha para aquilo que Deus te livrou. Confia, Ele está te guardando, não fique em casa remoendo os seus dilemas, não fica remoendo, vem para a igreja, porque tem um povo que ora pela sua vida, neste lugar aqui, sabia disso? Coloque nos pés do Senhor, se envolva com isso que Deus quer fazer, se sinta amado, se sinta amada, de verdade, e descanse, porque quando você descansa, o próprio Deus entra com providência na tua vida, e a providência de Deus é sobrenatural. Deus vai te tocar, Ele vai falar contigo, Ele vai te mandar fazer coisas, faça a sua parte, obedeça, prossiga, persevera, não fica parado não, se levante, que o Senhor vai confundir a tudo e a todos, portas serão abertas na tua frente, milagres vão acontecer, simplesmente porque Ele é Deus, porque Ele é amor, Ele te ama, e o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Ele vai fazer, em nome de Jesus, amém? Por que não faz, pastor? Porque você está lá ainda, trancado nas suas prisões, resmungando da vida, e tanta coisa já veio para te falar, levanta daí, caminha, porque eu vou ser contigo em nome de Jesus. E nós temos que nos levantar, porque Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse desse momento? Esse testemunho é bonito, né? É impressionante. Tome posse, porque é a palavra de Deus para você, de um Deus que te ama, e esse amor que pode fazer coisas impossíveis na tua vida. Um Deus que te ama e o que Ele tem para você é amor, para que você se sinta amado, amada, seguro, sabendo que com Ele, obedecendo ao que o Senhor mandou, você está guardado, você está cuidado, e o pior nunca será sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, e amém. Deus abençoe você, muito obrigado. Se você quiser, aplauda o Senhor, porque Deus é bom, amém, glória a Deus.